Você acha que a posse de Trump tem alguma possibilidade de mudar esse cenário de genocídio em Israel ou vai ficar tudo no mesmo, Rose? Olha, eu acho que dificilmente mudaria alguma coisa. Não está muito claro o que vai acontecer ainda na política externa do Trump. Existe algum cálculo em torno, digamos, de promover algum tipo de estabilidade no Oriente Médio por conta do preço da energia, mas isso ainda não é algo que a gente pode dizer com razão. Na minha leitura, eu acho que a retórica de apoio a Israel ela vai ficar mais clara do que com os democratas, né? Porque os democratas, principalmente nesse ano eleitoral, andaram naquela corda bamba, porque nos Estados Unidos tiveram muitos protestos, os acampamentos nas universidades. Então, os democratas ficaram naquele vai, não vai, né? Numa retórica preocupados com a causa humanitária, mas mandando dinheiro e falando defendendo que Israel tem que se defender do Hamas. Então, com o grupo do Trump, os republicanos não. Eu acho que essa retórica ela fica de apoio, né, a Israel, ela fica absolutamente clara, cristalina. Ninguém vai ter pego de surpresa. Mas a política externa do Donald Trump ainda é uma incógnita, porque ele, pelo menos algumas coisas são mais indicativas, mas na campanha eleitoral ele se mostrou muito, ele quis contrapor quase praticamente tudo que o Biden fez externamente, né? Na questão da Ucrânia. Inclusive, eu até publiquei um artigo hoje no Opera Mundi sobre isso, né? Quais são as perspectivas de paz para a Ucrânia com a chegada do Trump. Então, ele quis se contrapor, e tem uma fala dele, que ele fala que Israel não tinha relações públicas, né? Porque não deveria ter, por conta dessas várias condenações, tanto nesses organismos, a Corte Internacional de Justiça, no Tribunal Penal Internacional, mas também Israel passou a ser escrachado, né, em várias partes do mundo, pelas forças sociais e também por vários nomes políticos importantes. Então, o Trump falou que era necessário um cessar-fogo porque as coisas tinham saído do controle, mas ainda é muito imprevisível. O que eu não acho é que ele vai procurar, que ele vai acessar o apoio a Israel num longo prazo, que ele vai tentar dissuadir Israel a abandonar Gaza. Isso eu acho que é quase que impossível. Muito provavelmente, eu acho que depois de uns meses de governo, os cálculos vão ser feitos em relação a Israel e em relação à ajuda a Israel, o papel que Israel tem para os Estados Unidos, ele também e ao Irã, que a situação para o Irã pode ficar também bastante delicada. Rose, antes de passar a palavra para o Henrique, porque eu não dou conta de um comentário desse. Davi Pires, falando em genocídio do povo palestino e você chorando por um gato, se você, Davi, não é capaz de ter esses dois sentimentos dentro de você, eu lamento muito por você. Porque se minha Liu se for, como todos os bichinhos que eu perdi, eu sofri. Uma coisa não elimina a outra. Gente, menos. Que comentário desnecessário, desumano e para chamar atenção total, né? Só é para chamar atenção. Só pode. Eu tô dentro. A pessoa dentro da normalidade, ninguém. E até que a pessoa pensasse e achasse isso, ninguém vai falar um troço desse, né? A pessoa fala para. Não é possível um negócio desse. Não sei o que entendi, que passa na cabeça. E a outra. Porque uma coisa exclui. Eu estou desde o dia 7 de outubro de 2020, não até antes disso, mas desde que inaugurou esse novo capítulo, eu diariamente falo sobre a Palestina. Acho que eu não devo ter passado mais de 3 dias contínuos sem falar sobre a Palestina. Uma das primeiras fotos que eu fixei no meu perfil no Instagram, uma foto de 2014, quando eu me formei na universidade, que no final da nossa colação de grau nós abrimos a faixa Palestina Livre. Então, isso é uma causa para mim desde quando eu comecei a minha formação em relações internacionais, não é de agora. Isso não tem nada a ver. Eu não entendi, na verdade, o tipo de raciocínio, né? Por que eu não posso sentir pelo meu gato, pelos meus bichos, que eu amo meus bichos, e sentir pelo povo palestino? Qual que é? Eu fiquei com essa mesma dúvida. Em que momento houve esse cruzamento do teu gato com o povo palestino? Essa parte é que eu não realizei muito bem. Inclusive, me dói ver os gatinhos lá palestinos, né? Porque as crianças ainda tentam cuidar dos animais. É bem triste, assim.
É muito triste que a gente tenha esse tipo de raciocínio, né? Que uma coisa elimina a outra. Minha gente, dá para você sofrer pelo seu gato, sofrer pelo povo palestino, ser contra o antissemitismo. Olha, dá para fazer um monte de coisa, viu? Deixa eu contar para vocês, sabe? Dá não é você excludente, né? Não é excludente. Não dá para fazer. Não é. Eu não sei se é porque a gente é mulher, né, Rose? A gente é bombril, a gente dá conta de fazer 1000 coisas. Mas eu acredito que o Henrique também seja. A gente pode ser mãe, a gente pode ser amante, a gente pode ser treteira. Dá para ser um monte de coisa, gente. Só isso, spoiler. Exatamente. Mas, enfim, fica aí. É porque eu não dou conta de ficar calada diante dessas coisas, entendeu? Infelizmente, meu amor, eu não dou conta. Mas, olha só, eu queria até passar para o Henrique, para ele fazer essa provocação, que ele que contou isso, porque quando a gente acompanha a geopolítica, acho que a gente atua em círculos também, né, Rose? Acho que o que mais importante assim, para a nossa política doméstica é o que está aqui pertinho, né? Aí a gente vai ampliando, não que uma seja mais ou menos importante, mas primeiro nosso círculo de interferência, não é nem interferência que eu quero dizer, para nós importa muito a América Latina. E a gente viu aí, o Henrique nos conta essa história do Milei fechando o Museu sobre a Ditadura Argentina, que foi a mais brutal do continente. E eu já cruzo com a vitória de Fernanda Torres como melhor atriz, né, no Globo de Ouro, pelo filme Ainda Estou Aqui. E aí, o que você acha? O que nos espera, Rose? Já atropelando meu colega aqui, que eu já depois ele faz a pergunta. O que você espera aí para a nossa América Latina e Caribe ao longo desse 2025 aí, com a chegada de Trump? Olha, o Milei está perseguindo dissolver todos os mecanismos ligados ao Estado Nacional da Argentina, né, do ponto de vista político, porque a Argentina tem uma história também de ter julgado, né, seus torturadores, coisa que nós não tivemos aqui, e ele está realmente mexendo nesses mecanismos para dissolver tudo que sustente as bases da sociedade argentina, tanto do ponto de vista material, como também do ponto de vista simbólico, né, ele realmente quer a extinção do Estado da Argentina como um Estado nacional. É impressionante o que ele está fazendo na economia, a questão do fechamento das empresas, também essa questão do museu, das empresas estatais, das empresas de mídia. Então, ele realmente é aquele anarcocapitalismo mesmo, né, de dissolução do Estado Nacional. Isso é bastante preocupante para os argentinos, porque vai começar um governo agora nos Estados Unidos, está prestes a começar, que tem muito interesse nesse tipo de gente, né? Então, o futuro da Argentina com Donald Trump e um cara com esse tipo de pensamento é bem preocupante. As coisas lá já estão muito difíceis, né? Os brasileiros estão viajando para a Argentina. Eu não sei se vocês têm acompanhado aí, o cara postou lá um hambúrguer com uma Coca-Cola mais de R$100. Então, as pessoas estão perdendo acesso a coisas básicas do dia a dia. Para a América, fazendo uma ligação com o filme, eu infelizmente ainda não assisti o filme, acredita? Até hoje eu não assisti. Mas eu fiquei muito feliz, porque ela é extremamente talentosa, e eu acho que esse prêmio, né, jogar o holofote nesse filme, nesse momento, é muito importante. A gente está na véspera do 8 de janeiro. Queria até que o Lula talvez tivesse aproveitado melhor, né, quando ele deu os parabéns para a Fernanda, talvez tivesse dado uma cutucada ali para falar desse momento da nossa história. Mas eu fiquei muito feliz, tanto pelo talento dela, tanto como pelo significado, né, do filme, apesar de não ter assistido, eu acompanhei os comentários, eu acho que vem em boa hora. Eu acho que, mais uma vez, a gente tem grande oportunidade de discutir essa questão militar no Brasil, e a questão militar no Brasil não é só uma questão de institucional, né, é uma página da nossa história terrível, né, como disse o Chico, página infeliz da nossa história. Então, eu acho que é um momento também, talvez, de trazer mais luz para esse grande problema dos militares, que a nossa ditadura, ela não pode ser dissociada do papel dessa instituição de maneira alguma, né? E a participação deles nos últimos acontecimentos do Brasil, principalmente de 2016 para cá.
Tem uma questão da América Latina que é preocupante justamente com a chegada do Trump ao poder, né? O discurso para cá, com certeza, vai ficar muito mais agressivo para a Venezuela, inclusive. Inclusive, o Edmundo Gonzalez já está fazendo as gracinhas, né? Dia 10 é a posse do Maduro, eles estão querendo fazer, a Corina Machado chamando manifestações, já pensando nesse respaldo que eles podem ter com o Trump. A Câmara dos Estados Unidos já confirmou, né, que ele é o presidente, foi no final da tarde de hoje, e então eu acho que ao mesmo tempo deve ser um período de união na região, porque não tem como enfrentar esse grande desafio que vai ser a política externa do Trump com um marco no Departamento de Estado, sem uma América do Sul, uma América Latina minimamente unida em torno de um objetivo comum, principalmente por causa das nossas debilidades, né, de projeção de poder e etc. É preciso criar uma coesão para ontem. Vai você agora, Henrique. Vou deixar você falar. Se eu conseguir sair desse engasgo que eu estou aqui, porque algo me pegou na garganta aqui há uns 15 minutos, que está difícil, mas eu já levanto daqui e dou um jeitinho. Aliás, a gente estava falando dessa decisão do Milei de fechar o Centro Cultural de Memória Haroldo Conte. O Haroldo Conte, que foi um sujeito, né, foi um escritor, roteirista e professor, que teve exatamente o mesmo fim do Rubens Paiva. Foi um homem morto e desaparecido. Até hoje, na Argentina, não se sabe onde ele está. O Centro Cultural dele de memória é referência na Argentina. E agora o governo desse energúmeno fechou, enfim, com desculpa orçamentária e tal, botou fim. Mas, enfim. Rosa, eu quero perguntar um outro treco para você que não tem nada a ver com isso. Voltar para a política interna dos Estados Unidos, né? O Trump já tá, é coisa de dias aí, semanas. O Trump vai reassumir. Eu me lembro que uma entrevista dele, eu acho que foi a Fox News, se eu não me engano, há um ano mais ou menos, perguntaram para ele: você se vencer e voltar à Casa Branca, você vai se vingar de todo mundo, de tudo que... Aí ele falou assim: não, só no primeiro dia. Essa foi a resposta dele. Ele ia só no primeiro dia, ele ia fazer isso. O que esperar dos Estados Unidos internamente falando? Tanto do ponto de vista econômico, as relações com o Congresso dos Estados Unidos, com a Câmara dos Representantes e também com o Senado dos Estados Unidos da América. A coisa deve vir braba e quente, porque esse cara não é aquele cara que assumiu no começo de 17, não. É um cara que governou 4 anos, mostrou o poder que ele tem, foi defenestrado do poder, enxotado, tentou dar um golpe, conseguiu sair impune, mas pagou um preço elevadíssimo por isso. Recentemente tomou até um tiro na orelha, né? Literalmente tomou na orelha, e agora volta, venceu a eleição e vai sentar de novo na cadeira. O que a gente espera no primeiro momento? Será que vai ser só no primeiro dia mesmo? Ele já indicou que vai conceder indulto para os processados lá, para os presos do 6 de janeiro, né, da invasão do Capitólio. Então, acho que aí já tem um indicativo do tipo digamos, de luta ideológica que ele vai fazer. Olha, o Trump, dessa vez, diferente do que aconteceu em 2016, ele foi eleito também pelo voto popular, né? Em 2016, a Hillary ganhou pelo voto popular e perdeu no colégio eleitoral. Eu acho que esse elemento novo nessa eleição dele, eu acho que também indica que ele vai estar muito mais confortável para agir, porque, além de ter ganhado também pelo voto popular, ele fez maioria na Câmara e no Senado. Além disso, o trumpismo, que era uma figura estranha dentro do Partido Republicano, lá em 2016, nas eleições de 2016, agora tem hegemonia dentro do partido. Então, existe, acredito, ele sai com uma vantagem ideológica, política, moral, para começar esse governo. Tem um amigo meu, que costuma até vir aqui na Fórum, que ele tem uma opinião um pouco distinta, que é o Albuquerque, e eu respeito muito a opinião dele, porque ele é muito, muito estudioso sobre as questões dos Estados Unidos, que ele acha que é uma vitória, mas nem tanto. Porque, embora tenha esses elementos que eu citei, né, uma vitória pelo voto popular, a hegemonia do trumpismo dentro do Partido Republicano, só a gente também vê o vice dele, né, é uma figura parecidíssima com ele. Esses elementos, mesmo tendo esses elementos, alguns nomes
indicam que ele teve que ceder para uma outra ala do Partido Republicano, alguns nomes de seus secretários. Eu acho que, apesar, a gente vai ver como é que vai funcionar essas fissuras, inclusive o Elon Musk já está brigando com o Steve Bannon, né, já está dando uns problemas aí, o Elon Musk vai ser, enfim, funcionário lá do governo, mas, assim, a despeito dessas fissuras, a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser. Eu acho que já de partida, assim, já de primeiros dias, ele chega bastante, vou usar uma palavra que a gente usa com outro significado, mas acho que ele já chega bastante empoderado nesse novo governo, com uma legitimidade maior do que 2017. Né? Ele não ganhou dessa vez, o Trump não chega na Casa Branca dessa vez, como muitos analistas norte-americanos falaram em 2017, por conta de uma deficiência, de uma debilidade, de uma esquisitice do sistema eleitoral dos Estados Unidos. Não, ele ganhou no voto. Dessa vez ele ganhou no voto. Ele foi eleito pelo povo norte-americano. Né? O povo norte-americano quis a volta do Donald Trump, enfim, com aquela condução da pandemia, que foi um desastre, né, com a invasão do Capitólio, o mundo inteiro falando, né, eu me lembro que até na CNN saiu um jornalista falando, é uma república de bananas. Para um país que se vende com a maior democracia do mundo, né, foi realmente um episódio bastante peculiar, digamos. Então, ele, depois dos processos que ele enfrentou, inclusive, né, de assédio sexual, enfim, depois disso tudo, o povo elegeu o Donald Trump. Então, acredito que, pelo menos do ponto de vista, talvez, aí de estou do lado certo político, ele já começa esse governo com essa cara, né, com uma disputa ideológica nas alturas, dentro da sociedade norte-americana, que já está muito fraturada. E essa coisa de dizer que vai dar um indulto para os presos de 6 de janeiro já está nessa toada. Agora, depois a gente vai ver como vai funcionar, de fato, porque há muitos interesses em jogo dentro dos Estados Unidos, né? Enfim, existe... os democratas também, eles estão muito, digamos que há muitos empresários, uma parte da burguesia norte-americana que apoiava os democratas, também tem interesses bastante consistentes. Então, assim, a gente vai ver como é que vai funcionar, não é preto no branco, né? Não tem como dizer que é preto no branco. Mas eu acho que a grande bandeira que eles têm defendido, inclusive internacionalmente, da direita, da extrema-direita, eu acho que o governo dele, nesse sentido, vai começar, como a gente fala aqui em Minas Gerais, metendo o pé na porta.